Salve, salve, meu querido, minha querida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a ser humano. Eu sou o seu professor Alex Silva, de Física, e hoje a gente vai estudar um pouco mais. Falaremos hoje sobre diagrama de fases. O que é isso? Sabe não? Não lembra não? Então cola com a gente aí que você vai se dar bem. Ah, mas não esquece, hein? Antes de qualquer coisa, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e vamos fazer esse negócio crescer. Bora lá? Vamos que vamos. Bom, é o seguinte, a gente vai falar um pouco sobre fases da matéria. Não é da matéria de física não, tá? Fases da matéria orgânica, matéria inorgânica, tudo que existe. Matéria, tá? E aqui nesse quadro que vocês estão vendo, né, uma simulação. Essa simulação tem um recipiente contendo umas moléculas de uma substância aqui dentro, né? Aqui, nesse caso é o neônio, poderia ser o argônio. Vamos colocar água? Vamos botar água aqui para ver, ó. Vamos colocar água. E aqui tem a temperatura dela. Está em Kelvin. Ah, você está desconfortável? Vamos colocar em Celsius, então. Menos 127 graus Celsius, né? Bem, aqui a gente pode colocar fornecer calor ou retirar calor. Vamos ver como é que está a situação aqui, ó. Menos 127 graus Celsius. A água encontra-se em que fase, né? Abaixo de 0 graus, a água está na fase sólida. Tá aqui. As moléculas estão agitadas, mas não tanto, então as moléculas elas conseguem elas estão mais próximas umas das outras, mais coesas, e aí a matéria apresenta algumas características. Ela fica mais tem propriedades mecânicas, né? Ela fica mais dura e ela tem uma forma, né? Uma forma definida. Na verdade, é a forma que ela, vamos supor, que ela congelou, né? Pode ser a forma de um recipiente ou uma, né, água espalhada, alguma coisa. Vamos colocar agora, eu coloquei na fase líquida. Quando eu coloquei na fase líquida, outra coisa, você pode falar, às vezes, estado líquido, né? Estado sólido. Eu gosto de usar fase, que dá a ideia de algo que vai passar, né? Passa pelo sólido, pelo líquido e vai embora. Ok? Então, na fase líquida, quando eu coloquei na fase líquida, olha o que aconteceu com a temperatura, automaticamente. 13 graus Celsius. Por quê? Lembra que a partir do zero graus Celsius, a água ela congela, né? A água congela a partir de 0 graus Celsius. Então, 13 graus Celsius ela já está líquida, né? A partir, no caso, diminuindo a temperatura, né? Se for subindo a temperatura, ela está sólida abaixo de 0 graus Celsius, até 0 graus Celsius. Acima de 0 graus Celsius, ela está líquida. Isso na situação de pressão, né, a chamada CNTP. Vamos colocar no nível do mar. Tá bem? Então ela está líquida. Olha só, quando ela está líquida, as moléculas já estão agitando um pouco mais e elas se afastam um pouco mais umas das outras. Tem até uma moléculazinha doida aqui, ó. Olha só, a bichinha. Aí ela voltou e tal. Ela é meio assim, sabe, antissocial. Ela sai, ela volta. Então, vê como é que eles estão mais agitadinhos e tal. Olha lá, presta atenção na temperatura, tá aqui em cima, ó. Eu vou colocar gás na fase gasosa, mas olha lá a temperatura lá em cima, olha lá. 156 graus Celsius. Por quê? Até 100 graus Celsius a água está na fase líquida. A partir de 100 graus Celsius ela entra na fase gasosa. Então observa aí agora como é que está. As moléculas estão muito mais agitadas, né, e mais distantes umas das outras. Daqui nós conseguimos perceber o seguinte, né? Primeiro a questão da temperatura e a agitação térmica. Quanto maior a temperatura, mais agitadas as moléculas estão, portanto, mais energia tem. Lembra disso? Pois é. Então, tá aqui só para a gente relembrar a fase sólida, líquida, gasosa. Agora, para estudar isso, né, para a gente tirar algumas conclusões e tal, a gente coloca isso em gráfico, né? A gente coloca isso em gráfico. Mas aqui, olha o que eu tenho aqui. Vamos ver, vamos explorar isso aqui. Tem um manômetro, que é para medir a pressão dessa substância aqui dentro, né?
Tem um termômetro para poder medir a temperatura dela aqui. Tá menos 259 graus. E que coisa é essa? É o neônio. Vou colocar água de novo, só para a gente ter uma noção. Água na fase sólida, né? Menos 127 graus Celsius. Tem uma bomba, e essa bomba eu posso, se eu começar a bombear aqui, ó, tá vendo? Tá entrando mais moléculas aqui dentro. Então a gente vai interferir nesse sistema. Tem um dedo aqui que pode diminuir o volume, ó. Tá vendo? Eu posso ir até lá embaixo, diminuir o volume. Aqui esse gás está submetido, essa substância está submetida, né? E aqui vou esconder esse gráfico aqui, né? E aqui tem um outro gráfico que chama diagrama de fase. Olha que doideira! E aqui tem no eixo vertical a pressão, no eixo horizontal a temperatura, né? No eixo vertical, pressão, no eixo horizontal, a temperatura. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre a pressão, mas por enquanto, vai no que você entende de pressão mesmo, que é algo apertando ou algo apertando, ou se ele estiver preso, é algo expandindo e batendo nos limites ali, ó, batendo naquelas paredes, né? A pressão é, na verdade, a quantidade de força que você vai fazer num determinado lugar. É uma média, quantidade de força por quantos metros quadrados, quantos centímetros quadrados, ou seja, área, né? Então, vamos lá. Observa também aqui nesse diagrama de fase, essa pintinha vermelha aqui, ó. A gente tem alguns pontos aqui. Tem esse ponto preto perto do pontinho vermelho. Depois tem um ponto preto lá em cima, né? E tem um ponto vermelho. Aqui nós temos regiões de cores diferentes. Roxinho, verde, laranja. De roxinho está escrito sólido. Quer dizer que se no gráfico o conjunto de pressão e temperatura formar um ponto, né? Um par ordenado, igual lá no eixo XY, valor de pressão, valor de temperatura, pá, juntou. Se esse pontinho, que é o conjunto das variáveis de temperatura e pressão, que é o par ordenado, tiver nessa região roxinha, a matéria está na fase sólida. Tá? Se tiver nessa região líquida, a matéria está na fase líquida, essa região verdinha, né? A matéria está na fase líquida. Se tiver nessa região laranja, a matéria está na fase gasosa. E se tiver nesse daqui, no meio, vamos ver. Olha só o que precisa para ela ficar no meio. A temperatura precisa aumentar. E a pressão também. Por que eu sei disso? Olha o pontinho vermelho onde é que está aqui. A temperatura está no eixo horizontal. O pontinho preto está mais para frente, mais para a direita. Então a temperatura tem que aumentar. Eu vou aumentar essa temperatura para a gente tentar chegar lá. Vamos ver? Eu vou passar para você perceber o movimento do pontinho vermelho. Lá, ó. Olha para onde que o pontinho vermelho está indo. Tá percebendo? O pontinho vermelho está indo embora, mas eu não quero. Eu quero que ele fique naquele pontinho preto. Então vamos voltar. Ó, vou voltar um pouquinho, vou retirar um pouco de calor. Olha o gelinho, que legal. Vou retirar um pouco de calor, ele está descendo, vai, opa, diminui, vai, opa, desce mais, opa, passou, opa, de novo. Tá indo, agora foi muito. Vamos deixar ele subir devagarzinho. É devagar, devagarinho. É devagar. Foi. Olha só, ele está basicamente sobre aquele pontinho preto. E o que significa esse pontinho preto? Esse pontinho preto significa que você está na encruzilhada, meu irmão. Você está na divisa. Você está num tipo um portal ali, ó, transdimensional. Você está numa parada ali, ó, que é tanto sólido, quanto líquido, quanto gás. Olha dentro do gás, as moléculas, como é que elas estão ali. Ali existe uma parte da água está sólida, uma parte está líquida e a outra parte está gasosa. Esse é o chamado ponto triplo. Ponto triplo. Tá? O ponto triplo foi atingido, ou seja, a água se encontra... na mesma amostra de água tem 3 estados ou 3 fases, né? Vou soltar aqui e vou aumentar a pressão para ver o que acontece com ela. Ó, vou aumentar a pressão. Aumentei a pressão, tá? E deixa eu aumentar a temperatura com a pressão mais elevada também. Olha lá, ele está saindo do ponto triplo, tá vendo?
ele está aumentando tanto a temperatura quanto a pressão. Ele está indo embora. Ó, está indo embora, está indo embora. Veja, está indo embora. Qualquer desses valores ali, ó, agora ele chegou no chamado, passou, ó, do chamado ponto crítico. O ponto crítico, segundo algumas literaturas, diferencia o gás de vapor, né? O vapor você consegue voltar mesmo sem ajustar a pressão. Você só diminui a temperatura e ele já volta do gás para o líquido. Aí, alguns colocam que do vapor para o líquido. Alguns colocam que a partir do ponto crítico, que você não consegue voltar mais do vapor para o líquido sem mexer na pressão. Você tem que ajustar a pressão. Então, aí chama-se de gás. Mas são apenas definições, né? Então, agora, por exemplo, ó, soltei, vou diminuir a temperatura dele aqui e, olha lá, o pontinho não está voltando. O pontinho não está voltando mais, porque ele ultrapassou o ponto crítico, tá? É aquela segunda bolinha, essa bolinha aqui, ó, pretinha aqui, tá? Então, o que é um diagrama de fase? É um gráfico onde você coloca as curvas de aquecimento. A curva de, olha bem, a curva de solidificação do sólido, né? Ela vem aqui, ó. Agora, você separa essas três regiões e aqui é sólido, no roxinho, aqui é líquido, no verdinho, e aqui é gás, no laranjinha, tá? Nós falamos disso, vamos falar novamente hoje, mas o que é o que é? A bolinha estivesse aqui nessa roxinho e mudou para o verdinho, ou seja, ele foi do sólido para o líquido. Aconteceu uma mudança de fase. Então, ele, do sólido para o líquido, a gente chama de quê? Fusão, né? Chama-se de fusão. Então, acontece uma fusão. E se ele for do roxinho para o laranja, ele foi do sólido para o gás. Né? Se a bolinha mexesse aqui, ó, do roxinho para o laranja, ela foi do sólido para o gás. Isso a gente chamaria de sublimação. No gráfico, então, ou no diagrama de fase, a gente pode trabalhar, pode discutir também essas nuances, essas variações, né, na fase, tá, da matéria. Ok, então aqui nós temos, olha só que legal, eu voltei a pressão e agora ele está voltando. Tá vendo que eu só consigo retornar quando eu vario a pressão? Aí a gente costuma dizer, né, a literatura coloca essa diferença entre gás e vapor. No caso do vapor, eu voltaria sem precisar mexer na pressão. No caso do gás, você tem que mexer na pressão para voltar. Tá bom? Claro que isso vai variar dependendo do tipo de matéria que você tem, de gás. Agora eu botei o oxigênio, aí caiu para menos 160 graus Celsius. Tá? Menos 160 graus Celsius, aqui você está líquido e gás, está na curva que divide líquido e gás, né? Cadê? Deixa eu ver se tem, qual outro que tem aqui. Ó, o neônio. O neônio foi para menos 217 graus Celsius. Então, dependendo do gás que está ali, né, a pressão dele vai mudar, a temperatura vai mudar para atingir o ponto triplo, né? Olha onde é que a curvinha aqui, a bolinha vermelha está. Ela está lá depois do ponto crítico, né? Tudo bem? Então, pessoal, curvas de aquecimento, curvas de resfriamento, elas podem ser plotadas, podem ser colocadas em um gráfico, né? E desse gráfico, a gente pode, se colocar todas juntas, a gente vai ter o chamado diagrama de fase. Por isso eu também gosto de chamar de fase, líquida, sólida, gasosa e tal. É o diagrama de fase. Ele mostra onde se encontra, né, o par, pressão e temperatura para cada fase, né? E nele também nós conseguimos encontrar o ponto triplo e o ponto crítico. O ponto triplo é onde líquido, sólido e gasoso coexistem, tá? Existe junto ali uma porção sólida, né? Uma porção sólida, uma porção líquida e uma porção gasosa dentro do mesmo local. Isso acontece no ponto triplo. E tem o ponto crítico, né? A partir do qual o retorno só é possível se nós variarmos a pressão. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai falar um pouco sobre
Vamos mostrar esses diagramas. Vamos falar um pouco melhor das fases, tá bom? Falar um pouco melhor das fases. Aí vamos só voltar aqui para ver aquele esquema do diagrama, né? O diagrama a gente tem assim, ó. Lembra? Aqui tem a fase sólida. Vou colocar sólido. Então a gente vai ter aqui, ó, sólido. A gente vai ter a parte que vai ser líquido. E a gente vai ter a parte que vai ter... Eu vou colocar gás, tá? Não vou fazer aquela diferenciação, não, tá? A gente vai ter sólido, líquido e gás. Aonde que é cada coisa dessa? Vamos ver aqui. Vamos lá. Olha, o sólido, a gente viu que é nessa região aqui, ó. Essa região aqui da área 1, né? O líquido, a gente viu que é essa região aqui da área 2, líquido, tá? Vou colocar em cima dele aqui, ó. Sólido, líquido, né? E o gás, a gente viu que é na região inferior aqui, ó. Área 3. É isso mesmo, gente? Tá certo? Ou não? Vou colocar aqui do ladinho. Área 3. Tá certo ou não? Quer conferir? Olha lá. Sólido em cima, líquido um pouco mais à frente e gás a região de baixo. Tá bom? Sólido, líquido e gás. Certo? Então, aquelas mudanças que eu havia falado para vocês, elas são mais ou menos isso daqui, ó. Aquelas mudanças lá, elas são, vamos pegar aqui assim, ó, vou colocar uma cor aqui, deixa-me ver, acho que verde, não tem nada verde aí, então vou colocar verde. Olha, se acontecer uma mudança da área 1 para a área 2, acho que ficou fino isso aqui, né? Vou colocar isso aqui que ela é mais larguinha, fica melhor para a gente ver. Eu vou apagar aqui, né, e voltar ela aqui, ó. Então, se acontecer uma mudança da área 1 para a área 2, ó, daqui para cá, né? A gente vai ter, então, do sólido para o líquido. Qual é o nome dessa mudança? Ó céus, veremos. Agora, pode acontecer, por exemplo, da área 1 para a área 3. Observa que se eu deixar a temperatura constante, ó, porque não mudou a temperatura, o valor de temperatura tá esse, ó. Só que eu diminuí a pressão. Se eu diminuo a pressão mantendo a mesma temperatura, existe um valor de temperatura aqui, ó, que ela vem do sólido para o gás, né? Mas existe um valor de temperatura que está aqui, por exemplo, ó, que se eu diminuir, ela está no líquido para o gás. Então eu vou colocar aqui assim, ó. Bom, para complicar um pouco mais a coisa, eu vou colocar a volta também, ó, do gás para o líquido, do gás para o sólido, do líquido para o sólido, todo mundo indo e voltando. Eu quero ver o que acontece aqui, tá? Eu vou aumentar, então, essa outra figura aqui para a gente discutir ela um pouco e depois eu diminuo ela, mas não tanto como está agora. Ó, aqui nós temos... Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui nós temos o seguinte, o nome das mudanças, de fase. Por exemplo, aqui, ó, gelo, então é sólido. Gelo para o líquido. De gelo, de sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Lembra do Dragon Ball? Fusão. Então, a gente chama de fusão. Tá, beleza, tá aqui. Agora, vamos lá. Do líquido para o vapor, a gente chama de vaporização, tá? Vaporização vai se dar devido à elevação da temperatura. Se for água, como é o caso aqui, acima de 100 graus. Né? De 100 graus para cima, ela já evapora. Né? Ela vaporiza. Agora, vaporização é uma coisa. Agora, evaporação, ou evaporar, é diferente. A água, ela vai também se liberar das outras moléculas e voar por aí com o ar, mas não por causa do aumento da temperatura, mas por outras condições, como o vento, como a umidade do dia, que é o que acontece com as águas dos rios, não chega a 100 graus temperatura. Tá, ok. Em Vila Velha, às vezes, parece que chega, né? Mas não chega a 100 graus Celsius a temperatura, tá?
E a água assim mesmo evapora. Veja, ela não vaporiza, ela evapora. Tá bom? É a diferença. Vamos lá agora. Olha a setinha. Da água para o gelo, ou seja, do líquido para o sólido. A gente chama de solidificação. Solidificação, tá bom? Olha a setinha. Da nuvenzinha, ou seja, do gás para o líquido. Do gás para o líquido, liquefação. Só que o nome mais usado é esse pequenininho que está aqui, ó, condensação, tá? Aqui embaixo tá, olha a setinha, tá vindo do vapor para o sólido e do sólido para o vapor. Ambos são chamados de sublimação. But a literatura atual tem trocado esse nome aqui, vou colocar de vermelho aqui, tem trocado o nome da volta. O nome da volta, ou seja, eles têm colocado ressublimação. Tem um Szinho a mais, tá? Mas eu coloquei o re só para chamar a atenção de re. Então é ressublimação. Teria o outro S, eu sei, 2 S. Mas eu botei aqui só de H mesmo, tá? Então, olha, sublimação seria, por exemplo, do sólido para o vapor. E do vapor para o sólido. Sublimação tá certo, mas a literatura mais atual tem chamado de ressublimação. Para quê? Para a gente saber quando está indo para o vapor e quando está voltando do vapor. Ok? Beleza? Então aqui no nosso caso, aqui assim, a gente tem da área 1 para a área 3. Da área 1 para a área 3 é do sólido para o gás. Aí a gente vem aqui, sólido para o gás é sublimação. Área 3 para a área 1 é do gás para o sólido, ressublimação. Área 1 para a área 2, do sólido para o líquido. Sólido para o líquido é fusão. Tá? Área 2 para a área 1 é do líquido para o sólido. Cadê o líquido e o sólido? Ah, tá aqui. Líquido para o sólido é solidificação. Tá vendo? A gente precisa saber aqui no gráfico de ponto triplo o que significa cada região, né? Qual fase a matéria está em cada região, e a gente precisa saber também a mudança de uma região para outra, o nome dela. Entendeu? Igual esse finalzinho que eu estava fazendo aqui. Então a gente precisa saber essas duas coisas. Como que a matéria se encontra em cada região. Eu vou colocar aqui, vou apagar essa parte aqui, tá? Ó, vou apagar essa parte aqui assim, para mostrar para vocês o seguinte. Pode ser que você tenha valores mesmo de temperatura e de pressão aqui, tá? Você tenha valores aqui de temperatura e de pressão, tá bom? Aí, ele te dá um ponto, né? Te dá um ponto, te dá par ordenado aqui, e ele fala assim, ó, o par ordenado vai dar esse valor de temperatura, tá aqui, ó, marcado de verde, e esse valor de pressão, perdão, né? E esse valor de temperatura aqui embaixo. E fala que fase que a matéria tá. Meu, você vai ter que seguir aqui, ó, igual o plano XY, ó, igualzinho o plano XY. Você vai seguir aqui assim, vai embora. Pá. Aí depois você vai pegar a temperatura, vai subir com a temperatura e vai ver onde é que encontrou. Encontrou aqui, ó. O par ordenado é naquela manchinha verde ali. E essa manchinha verde, ou seja, essa substância, para esse valor de pressão e para esse valor de temperatura, ela se encontra na fase, cadê o vermelhinho, para ficar bem chablau, aqui ó, ela se encontra na fase líquida, entendeu? Isso você precisa saber a respeito de ponto triplo, tá bom? Cara, não, agora você vai ter que, olha só, dá moral. Vai valer curtida, compartilhada, se inscrever no canal, vai valer tudo. Tá vendo esse layout que eu tava utilizando aí, que eu tô escrevendo nele e tal? Velho, eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo para você acessar e estudar, utilizando ele também. Olha só que maravilha. Além de você ter a aula, né? Ter o vídeo, né? Ter a aula,
eu vou deixar também o link para você abrir esse Jamboard, que é o nome dele, Jamboard, para você poder, de diagrama de fases, para você estudar usando ele também. Não, fala sério, vale muito, né? Então dá logo o like aí se você não deu, velho. Vamos lá. Bora no seguinte. Agora, né? Agora a gente vai... O que nos espera aqui? Pressão. Lembra que a gente está trabalhando com valor de temperatura e pressão? Nós falamos sobre temperatura lá nas aulas anteriores, né? Mas não falamos sobre pressão. Só para a gente dar uma pinceladazinha no pressão, o que é pressão? Pressão, olha só, pressão, gente, é a distribuição de uma força em uma determinada área. Distribuição de uma força em uma determinada área. Se você olhar aqui, vou colocar a água de novo. Ó, a água, as moléculas de água estão batendo aqui na parede do recipiente. Quando elas batem na parede do recipiente, elas exercem força na parede do recipiente. Então, tem uma força, cada molécula bate uma forçazinha lá, e ela ocupa uma área, né? Ela bate numa área. Então, a distribuição da força, se eu pegar uma molécula e ver a quantidade de força que ela faz em uma área, todas as vezes que ela bate, eu vou ter uma pressão microscópica, uma distribuiçãozinha microscópica. Mas se eu pegar a média de todas as forças e a área toda do recipiente, aí eu tenho uma pressão macroscópica, que é a que está medindo ali em cima, ó, no manômetro, 2,3 atm. Aqui está comparando essa pressão com a pressão atmosférica, tá? E olha só o que vai acontecer. Já vou cantar logo não, vou mostrar primeiro, né? Vamos mostrar primeiro. 2,4, né? Então, olha, eu vou diminuir agora. Olha o volume que eles estão agora, velho. Eu comprimi. Eles agora estão apertadinho ali. E olha para onde que a pressão foi. 116, 120, está oscilando entre 190, 100, 107, 110. A pressão está oscilando. Por que a pressão está oscilando? Porque agora o recipiente diminuiu. Elas estão batendo mais vezes contra a parede do recipiente. Tem mais força. Cada molécula, enquanto cada molécula batia, sei lá, uma vez, agora ela está batendo 6, 10 vezes. Está louca. Olha lá, estão loucas elas. Batendo um monte de vezes, né? E enquanto isso, a gente percebe também que elas estão agitadas pra caramba. Olha lá a temperatura que mede a agitação delas, 951 graus Celsius, e olha freneticamente como é que elas estão. Uou, tudo doidona aqui, velho. E olha o ponteirinho da pressão lá em cima. Autona, entendeu? Então, pressão é a distribuição de uma força em uma dada área. Agora, por exemplo, ó, eu vou aumentar a área, porque agora a parte de cima do recipiente elas podem bater nele também. Aumentando a área, a força vai ficar mais distribuída, tipo mais diluída, e aí a pressão diminui, olha lá, a pressão caindo para 200 e pouco e tal, e aí elas já não estão mais tão frenéticas, e olha a temperatura caindo, 594, pai bola, vai caindo, tá bom? Então, pressão tem essa pegada aí. E se a pressão é força sobre área, é a quantidade, é a distribuição de uma força ao longo de uma área. Então a gente pode colocar que pressão é igual força sobre área. Se pressão é força sobre área, a unidade de pressão é unidade de força sobre unidade de área. Que a gente vai utilizar mais essa daqui, ó. Newton por metro quadrado. Newton é unidade de força, metro quadrado unidade de área. Isso no sistema internacional, tá? De unidades. E a gente chama Newton por metro quadrado de esse PA aqui assim, ó. PA, esse PA, ele é a abreviação do nome Pascal. Pascal. Que é a unidade, né? Newton por metro quadrado a gente chama de Pascal. Né, em homenagem a Blaise Pascal, né, o cientista que fez grandes descobertas nesse ramo, né, nessa área. Ok? Então, tudo certo? Beleza? Unidade de pressão. O que é pressão? Distribuição de uma força ao longo de uma área. Então, quando a gente volta aqui para poder falar sobre o ponto triplo, a gente tem pressão nesse eixo aqui. Ó. Pressão quer dizer a quantidade de choques, de colisões que aquelas moléculas estão dando na parede do recipiente. Se eu aumento a parede,
Aumentei a área, vai diluir aquela força toda e aí diminui a pressão, né? E se eu diminuo a área, obviamente, aumenta a pressão, tá? Agora, gente, a gente tem aqui o seguinte, as fases da matéria. Check. Sólido. Sólido, né? Vou colocar até de outra coisinha aqui, ó. Sólido é aquilo que nós já vimos lá no simulador, né? As moléculas têm um nível de energia relativamente baixo e ficam mais agregadas, né? O objeto fica mais, tem propriedades mecânicas mais visíveis, ele fica mais duro, né, e tal. Bom, aí quando você dá um pouco de energia para ele, né, deu um pouco de energia para ele, ele vai ficar, as moléculas vão ter um pouco mais de liberdade, vão desligar mais umas das outras e tal, e a gente vai ter a fase líquida, né? A gente dá um pouco mais de energia para ela, essas moléculas vão ficar mais independentes umas das outras, a gente tem a fase gasosa. Ah, então as fases da matéria são, ou como alguns chamam, estados físicos, são sólido, líquido e gasoso? Calma, calma, calma lá, né? A gente tem sólido, líquido, gasoso, mas existe uma outra que a gente considera uma fase da matéria, né? Que é o chamado plasma. O que é o plasma? O plasma, meu querido, minha querida, é isso daqui, ó. O plasma é isso daqui, tá? O plasma, na verdade, isso aqui tem altíssima temperatura ali dentro, tá? Altíssima temperatura. O plasma é um gás ionizado. O que é ionizado? Ou como ele é ionizado? Pela passagem de uma corrente elétrica, né? Então, íons, se vocês se lembram lá da química, são átomos que perderam ou ganharam elétrons, deixaram de ser nêutrons. Então agora eles são íons, né? Então, o gás que ganha ou perde elétrons, aqui ele se tem uma passagem de eletricidade, aqui ele está ganhando elétrons. E esses risquinhos, esses raiozinhos aqui, ó, eles são, digamos, eu vou utilizar uma palavra aqui, digamos, o caminho, né, que os elétrons estão percorrendo aqui. Tem mais coisas envolvidas nisso, mas não é hora ainda da gente falar aprofundadamente sobre isso. Mas é só para a gente saber que existe uma fase a mais, que é o plasma. Então, sólido, líquido, gasoso e plasma. Esse aqui a gente vai brincar um pouco com ele quando a gente vai falando de eletricidade, tá bom? Ok, ok, ok? Beleza, então, sólido, líquido, gasoso e plasma. Né? Agora, a gente fala... Bom, deixa eu só voltar aqui e mostrar melhor aqui, ó. Tá meio claro, mas dá para enxergar aqui, né? Ó, essa partezinha que eu não sei se deu para ver daquela outra vez, essa partezinha bem coloridinha aqui, esse raio que tá vindo na minha mão aqui, ó, né? Ele é um plasma, um raio de plasma. Plasma é gás ionizado. Dentro de uma lâmpada fluorescente, então tem plasma, que tem um gás que está sendo ionizado pela ejeção de elétrons, né, de um filamento, e os elétrons estão passando freneticamente lá e ionizando o gás, tá bom? Então, esse é o plasma, que a gente considera a quarta fase da matéria, né? Ou o quarto estado físico da matéria. E tem ainda uma outra coisa chamada de condensado de Bose-Einstein. Esse tal de Bose aí mandou uma carta para o Einstein falando sobre isso, mostrando as pesquisas dele. O Einstein pegou e foi estudar isso junto com ele também. E descobriram uma particularidade de quando você, algumas substâncias, algumas matérias, né, algum material, né? Quando você diminui demais a temperatura, tentando chegar lá para o zero absoluto, que é o zero Kelvin, que é menos 273,15 aproximadamente graus Celsius, né? Em determinadas situações, alguns elementos, acontece o seguinte: algumas partículas, porque olha só, você tem partículas que são chamadas férmions e bósons. Férmions são partículas que não são sociáveis. O que quer dizer isso? Elas não querem ficar juntas no mesmo estado quântico. Lembra lá da química? Você vai fazer a distribuição de elétrons, quando você coloca lá dois elétrons no mesma camada, mesmo nível, lá jogou no subnível, você tem uma diferenciação de spin. Lembra? Um spin, você tem o seguinte: um spin para cima e o outro elétron, se entrar naquela caixinha, vai entrar com o spin para baixo. É como se fosse sentando em ônibus. Você chegou, por exemplo, tem uma cadeira
vazia, tem uma cadeira que tem uma pessoa sentada nela, né? Uma pessoa sentada. E tem, tipo, metade das cadeiras tem alguém sentado, mas uma pessoa só. A outra metade não tem ninguém. Se um férmion, que é um elétron, é um férmion, por exemplo, se férmion é um nome que dá uma classificação, né? Se o férmion, que é tipo o elétron, exemplo de férmion, chegar no ônibus, ele nunca vai sentar na mesma cadeira que tem alguém. Tem uma pessoa sentada e tem uma vaga do lado da pessoa. Mas só que a cadeira de trás está vazia. O elétron, que é um férmion, ele vai sentar na cadeira de trás, sozinho na dele. Se chegar outro elétron, ele vai sentar na cadeira, outra cadeira que também não tem ninguém. Beleza? Agora, se fosse um bóson, que é, por exemplo, o fóton é uma partícula de luz, nós até falamos um pouco dela nas aulas anteriores. Se chegar um fóton, velho, o fóton vai sentar na mesma cadeira que já tem alguém sentado. Isso nessas condições de temperatura muito baixa, né? Que eu citei aqui. Ele vai sentar na mesma cadeira que já tem alguém sentado. E se chegar outro fóton para essas condições, ele vai sentar lá junto com eles também. 3. Chegou outro, senta lá também. Eles vão se agregando no mesmo estado quântico até formar uma coisa, uma consistência que a gente considera um estado físico ou uma fase da matéria. Então, o chamado... é como se esses bósons, essas partículas, elas se transformassem numa espécie de fluido ou alguma coisa assim, algo que se assemelha a um estado físico. Eles condensam ali. Por isso é chamado de condensado de Bose-Einstein. É o quinto estado ou quinta fase da matéria. É só para estragar a sua infância mesmo, tá? Para dizer que não são 3 fases, mas são 5 fases, pelo menos, né? Sólido, líquido, gasoso, plasma e o condensado de Bose-Einstein. Beleza? Tranquilidade? Até aqui? Pirou o cabeção? Vamos ver o que a gente precisa manter, então, dessa aula aqui. Vamos lá. Vamos ver o que a gente precisa manter dessa aula, de toda essa piração que nós falamos. Vamos a isso. Deixa eu voltar aqui agora para nós. Bom, seguinte. Considere o diagrama de fases de dióxido de carbono representado ao lado. Ele era baixo, eu que cortei e botei ao lado, tá? E responda às questões. Ó, então a gente tem que saber onde é que é sólido, onde é líquido, onde é gás, tá? Então aqui, ó, vou puxar daqui e vou escrever sólido. Vou botar sólido. Que a gente já tá lembrando disso, tá? Botando logo que eu tô lembrado. Puxar daqui, vou colocar, que a gente sabe que aqui é líquido, então vou botar só líquido. E daqui, a partir daqui, a gente sabe que aqui é gás. Gás, vapor, vou colocar o mesmo nome para isso, tá? Escrever de azul. Então, a primeira pergunta é: qual a fase do dióxido de carbono quando sua temperatura for de menos 60 graus Celsius? Ó, ele deu o valor da temperatura aqui, ó, menos 60 graus Celsius, e a pressão for de 50 atm. Então eu preciso de achar a temperatura menos 60 graus Celsius e pressão menos 50 atm. Vamos procurar o menos 60? Ó, 31, 20, aqui o zero vai ficar em algum lugar por aqui, menos 57, menos 60 está nesse pedaço aqui, ó. Tá nesse pedaço, né? Então eu vou colocar aqui o menos 60, eu vou chutar onde é que está o menos 60, porque não importa, só importa a região que ele está. Eu não posso colocar o menos 60 aqui, ó, não dá. Menos 60 está por aqui, ó. Tá? E a pressão, 50 atm. 50 atm está mais ou menos aqui, né? Ó, 5.2, 76, 56, 50 está por aqui, ó. Então, tá vendo como que é o que importa é a região? Ó, se eu subir aqui, se eu vier para cá, ó, retinho, né? Pá, e agora eu subo aqui, ó. Pum. Vai ficar nesse quadrante aqui. Esse quadrante é sólido. Então, a letra A, a resposta é sólido. Então, eu coloco aqui letra A, sólido. Está no estado sólido. Beleza. Então, já deixa aqui ó, a resposta. Letra A, sólido. Letra B. Uma certa quantidade de dióxido de carbono líquido é submetido a uma pressão de 56 atm e está confinado em um recipiente. Se o líquido for aquecido, mantendo-se a pressão constante, qual o valor da temperatura que irá ocorrer a vaporização?
A pressão é constante, ó, tá dizendo que a pressão é constante, tá? A pressão é constante, deixa eu colocar aqui, cadê? Aí, ó, a pressão é constante, tá bom? E o líquido é submetido a uma pressão inicialmente de 56 atm. Aí, ele vai fazer o quê? Aquecido. Isso quer dizer que vai aumentar a temperatura sem mexer na pressão. Pressão é 56 atm, tá aqui, ó. 56 atm. Né? E ele vai aumentar a temperatura dele, ó. Vai aumentar a temperatura. Então, deixa eu botar de outra cor aqui que dá para enxergar melhor, né? E vou colocar até da cor diferente aqui, ó, e o tamanho diferente. Aqui, ó. Então tá aqui 56 atm, tá aqui a pressão, ó, em atm, 56. Ele vai aumentar a temperatura. Aumentar a temperatura, aqui vai mudar de fase, vai passar dessa para essa. Ele quer saber o seguinte, qual o valor da temperatura que irá ocorrer a vaporização. Então aqui não é, vai passar do sólido para o líquido aqui. Então ele vai ter que seguir em frente. Deixa eu apagar essa setinha que eu fiz aqui e vão seguir em frente. Não vai parar ali não, tá bom? Então olha, 56 atm vai aumentando a temperatura, passou do sólido para o líquido, mas não foi isso que ele perguntou. Tum. Quando chega nesse ponto, ele vai passar do líquido para o vapor, vaporização. Aí então aqui é o ponto. Ele está perguntando a temperatura, né? Vamos descer então para ver a temperatura. Vamos descer. Opa! 20 graus Celsius. Então, na letra B, isso vai ocorrer em 20 graus Celsius. Vamos botar aqui, então, letra B, 20 graus Celsius, tá? Gente, repito, eu vou deixar o link desse Jamboard aqui com vocês, hein? Isso aí já vale um monte de like já, hein? Bora, bota esse trem pra frente aí. Vamos para a letra C? Então, olha só. Qual o valor da temperatura e da pressão do ponto triplo? Agora ele quer saber o ponto triplo do dióxido de carbono. Gente, o ponto triplo é isso aqui, ó. O ponto triplo é isso aqui, ó. É onde tem tanto, vou botar outra cor aqui, ó. É onde tem tanto sólido, quanto líquido, quanto gás. Os três existindo juntos, uma parte da matéria está sólida, a outra parte está líquida e a outra parte está gasosa. Juntinho ali, fica alternando um para o outro, mas ao mesmo tempo, um pouco mais de sólido, um pouco mais de líquido, um pouco mais de vapor e tal, e vai ficando tudo junto ali. Então, qual é o par de temperatura e pressão do ponto triplo? Temperatura menos 57 graus Celsius e pressão 5,2 atm, tá aqui, ó. Vou até colocar aqui também amarelinho, ó, tá aqui, tá? Bora escrever isso então? Letra C, né? Letra C. Deixa eu colocar aqui, C. Pressão igual 5,2 atm, vou botar ponto e vírgula, e temperatura igual a quanto? Menos 57. Menos 57 graus Celsius. Tá? Deixa eu botar só o coisinho aqui, no colchetezinho aqui no grau Celsius também, para ficar bonitinho, né? Ah, garoto, ali, ó. Temperatura, pressão e temperatura. Tá ali os valores, né, de pressão e temperatura na letra C. Certinho? Simbora para a letra D? Vamos lá. Uma pedra de gelo seco. Olha o dióxido de carbono na fase gasosa, quem é ele? Na fase sólida, quem é ele? Gelo seco, que a gente sublima ou a gente joga na água, numa mistura líquida, né? Para soltar aquele vapor bonitão. Uma pedra de gelo seco está submetida a uma pressão de 2 atm. Onde é que é uma pressão de 2 atm? Vamos pegar uma cor que a gente não colocou ainda. Botei todas as cores? Não, tem o preto. 2 atm. Gente, 2 atm, 2 é mais ou menos aqui, né? Entre 0 e 5, abaixo da metade aqui, ó. 2 atm. Ela é aquecida mantendo-se, ó, ela vai aquecer, né? Então, olha, ela é aquecida mantendo-se a pressão constante. Em um determinado instante, começa
a ocorrer, tá faltando o R, né? E olha que eu copiei esse exercício, dei um Ctrl C, né? Na verdade eu dei um Ctrl C nisso. Gente, que coisa feia, eu vou pra internet faltando letra. Mantendo-se a pressão constante. Em um determinado instante, começa a ocorrer uma mudança de fase. Qual o nome dessa mudança de fase? Em um determinado instante, velho. Mas que instante? Não tem problema, não importa, porque olha só, se você for aumentando aqui a temperatura, né, olha, ela é aquecida. Aquecer quer dizer que está aumentando a temperatura. Se for aumentando a temperatura aqui nesse momento vai acontecer uma mudança de fase. Se você continuar sua vida para frente aqui, não vai acontecer mais não, ó. Então é dessa que ele está falando. É do sólido para o gás. E do sólido para o gás, a gente vai chamar essa bodega de sublimação. Sublimação. E isso é, evidentemente, a letra D, tá? Sublimação. Certinho, certinho, certinho. Ó, aqui, ó, sublimação. Certo? Chegou na letra D. Terminamos, né? Então, pessoal, olha só. Tranquilinho, né? É isso que a gente precisa saber. Em que região do gráfico se localiza cada fase, né? Sólido, líquido e gasoso. Precisamos saber a transição de uma para outra, qual o nome, e encontrar esses pares ordenados, esses que a gente encontrou aí. Beleza? Então, eu vou apagar vou apagar aqui essas marcações que eu fiz aqui. E vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo. Estou apagando aqui agora, você não está vendo não, mas acredite em mim. Vou deixar o link na descrição do vídeo, né, para você dar uma estudada. Você pode baixar esse Jamboard, você pode entrar, na verdade, pode ver esses slides que eu coloquei e tal, beleza? Eu vou deixar lá para vocês. E aí, quando você acessar, você assistir essa aula, se tiver alguma dúvida, você pode postar aqui, pode perguntar, tá bom? Você pode perguntar nos comentários, você pode recomendar o vídeo para seus colegas, você pode curtir, você pode compartilhar, fazer um monte de coisa. Mas interage aí. Bora lá então? Já sabem, dúvidas, me chamem. Não vai embora com dúvida não, hein? Quer dizer, você já está em casa. Enfim, você entendeu, beleza? Queridos e queridas, Wakanda Forever.